Querida, é um privilégio poder entender pelas Escrituras o que Deus espera da mulher. E eu tenho muita alegria no meu coração de compartilhar um tema a respeito da identidade da mulher e aquilo que Deus espera de nós. Nós sabemos, podemos entender o que o mundo espera da mulher, o que a moda espera da mulher, o que os homens esperam da mulher. Mas é muito mais interessante e há muito mais proveito em nossa vida se nós aprendermos a entender o que Deus espera de nós. Amém? Porque não adianta agradar os homens, ou agradar a si mesmo, ou agradar o mundo, e agradar as vaidades desse mundo, se a gente errar no principal. Não é errado você agradar seu marido, não é errado você se agradar, mas nós não podemos errar com o principal, e falhar com o principal, que é com a pessoa do nosso Deus. Amém? Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é com um propósito. Você nasceu nesse mundo, não foi para ser mais um número no censo, mais um número no IBGE, não. Você nasceu porque Deus quis. Você veio a esse mundo porque Deus chamou você da eternidade. Esses dias nós estávamos em um país ministrando, e enquanto eu dormia, eu acordei com o Senhor sussurrando no meu ouvido e dizendo assim: a partir do momento que entrou nesse mundo, você é indestrutível. Você é indestrutível. E eu acordei com aquilo, eu falei: meu Deus, mas como assim? A partir do momento que eu chamei você da eternidade, só tem dois lugares: ou você vai estar na eternidade comigo, ou você vai estar longe. Mas ninguém pode te destruir. Você se torna indestrutível. Será que você fica feliz por saber disso? Agora, nós podemos viver uma vida enganadas, vivendo para nós mesmos, ou nós podemos viver uma vida centrada na palavra de Deus e na vontade de Deus e naquilo que Deus espera de nós. Como eu disse, como nós somos indestrutíveis, é muito importante que a gente se prepare para encontrar com o nosso Deus. Amém, Israel de Deus? É importante que o nosso coração seja exortado, admoestado, para que a gente aprenda os princípios do reino, os mecanismos do reino, e saiba viver conforme a bondade de Deus, a vontade de Deus. E por causa disso, querida, não há um tema melhor para nós entender do que a identidade da mulher. Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque eu tive o meu casamento restaurado por causa desses princípios. Porque creio que os caminhos de Deus são os melhores do que os nossos caminhos e aquilo que nós podemos inventar. Porque eu gostaria que todas vocês soubessem dessas veredas, para que as suas vidas pudessem também ser edificadas como a minha também já foi. O diabo, ele quer nos destruir, o mundo quer nos deformar, mas Jesus quer nos transformar à imagem dele. Esse é o grande plano de Deus, esse é o grande projeto de Deus. Quantos aqui querem se transformar à imagem de Cristo? Amém? Esse é o alvo da nossa vida. O grande projeto de Deus não é te fazer igual a Ana Paula Valadão, igual a Heloísa Rosa, igual a Bianca. O grande projeto de Deus é te levar a ser como Jesus é. Esse é o alvo da nossa vida. Esse é o alvo, é voltar à essência, é voltar à imagem e semelhança daquele que nos criou. Quantos podem dizer amém por isso? Por isso, queridas, quando nós falamos de identidade, nós precisamos reconhecer que fomos criadas à imagem de Deus e que também há dentro de cada uma de nós um potencial, diga assim, potencial, para duas coisas: para a criação e, infelizmente, para a destruição. Por causa da queda, a destruição também, muitas vezes ela faz parte da nossa vida. Mulheres que não entendem o coração de Deus para suas vidas, elas acabam sem saber, destruindo a si mesmas, destruindo os relacionamentos ao seu redor. E é por isso que é tão importante nós pregarmos o Evangelho, amém? Aceitando ou não, essa realidade permeia todas as áreas da nossa vida. O que não gostamos de encarar é o desafio real que toda construção, seja ela espiritual ou emocional, exige de nós. Lá muito tempo atrás, nós começamos não muito bem. Nós podemos perceber o relacionamento ali no jardim, né? A primeira confusão de relacionamento aconteceu ali, entre o homem e Deus e o seu próximo. Houve uma crise naquele relacionamento, né? O Senhor deu ordens,
O Senhor fez uma casa e deu ordem para aquela casa, que não foi obedecida, e por causa de quebra desses princípios, eles enfrentaram muitas dificuldades, e nós também enfrentamos. E por causa disso, foi perdido também essa questão da identidade pessoal. Hoje nós vemos no mundo, o mundo vive hoje uma crise de relacionamentos, mas também uma crise de identidade. E essa crise de identidade começou nesse lugar, no Éden. O Éden, aonde Deus colocou aqueles seres maravilhosos, que era a coroa da criação dele, aonde Deus com certeza expressava o seu amor, vindo todos os dias, 6 horas da tarde, a habitar com eles, a estar com eles. Deu regras e limites que infelizmente não foram obedecidos. E por causa disso, a gente começa a ver uma quebra desse relacionamento primeiro com Deus e depois entre eles. Quando o homem decidiu sair debaixo da autonomia de Deus, ele quebrou a sua comunhão com Deus. Ele quebrou a comunhão consigo mesmo. E ele quebrou a comunhão com o próximo. Uma catástrofe. Realmente, toda vez que nós estudamos a palavra e o Espírito Santo vem nos convencendo dessa realidade, nós entendemos o quão foi prejudicial sair debaixo da dependência do Senhor. Então, o conceito de estar ao lado de um homem precisa ser restaurado na mentalidade masculina quanto na nossa, a feminina. O pecado, ele introduziu o medo de ser dominado pela mulher no homem, mas também a autodesvalorização da mulher. Quantos estão me entendendo? Ali, quando houve a quebra da dependência em Deus e a quebra da interdependência um do outro corretamente, duas coisas aconteceram. O homem hoje tem medo de ser dominado pela mulher, e a mulher, ela vive muitas vezes sendo desvalorizada. Nós vemos pela história como que as mulheres eram desvalorizadas, até quando Cristo veio e começou a revelar, a trazer de novo a dignidade dessa mulher. Agora, as mulheres que não conheceram Jesus, elas tiveram também uma reação a essa rejeição. Por causa dessa culpa, eu levo a culpa, eu errei, eu comi a maçã, eu dei o meu marido. Então as mulheres carregavam muito tempo essa culpa de ter influenciado. E por causa disso, as mulheres sem Cristo, elas começaram a levantar uma bandeira, a bandeira do feminismo. O feminismo nada mais é do que tentar de uma forma carnal se valorizar. Não, agora o corpo é meu, agora eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu não vou ser mais desvalorizada, eu não vou ser mais rejeitada. Então o feminismo para o mundo é uma resposta de toda essa rejeição. Agora, quando nós nos convertemos, nós entendemos que em Cristo nós achamos a nossa identidade intacta. Amém, queridas? Nós não precisamos levantar nenhuma bandeira, porque Deus nunca nos desvalorizou. Amém? A mulher cristã, ela não precisa ser feminista, porque Deus nunca tirou ela do lugar de valor, de prestígio e de honra que a mulher tem. Se você está me ouvindo, você perdeu uma grande oportunidade de dizer glória a Deus. Se tem uma pessoa que nos valoriza, que nos ama como nós somos, e nos ama com amor incondicional, essa pessoa é Jesus e é Deus. E por mais que tenha havido a queda, o amor dele não mudou, o valor que ele te dá não mudou. Ele veio ainda dessa terra, ele morreu por mim e morreu por você, porque ele te ama com amor eterno. Deus te ama com amor eterno. Ele nunca desistiu de nós. E ele nunca desistiu das mulheres. Deus nunca desistiu de nós. Ontem estava aconselhando uma menina que estava com um bebê de 40 dias no colo, e ela disse: meu namorado não quer mais nada comigo. E ela falou: eu quero que você ore pelo meu bebê, porque eu fui de uma outra religião há muitos anos, e eu me converti ouvindo uma música sua, eu queria que você orasse por ele. Mas no momento que eu comecei a orar por aquela mulher, o Espírito Santo falou para mim: diz para ela que é para ela se perdoar, porque ela tem travado na alma dela uma das maiores batalhas batalha da sua existência, que é se perdoar. Muitas vezes nós somos muito pior do que Deus, queridos, porque há pecados que nós cometemos que Deus nos perdoa, mas a gente não. É ou não é verdade? É ou não é?
Deus já esqueceu, já lavou, já jogou no mar do esquecimento. E muitas vezes o diabo, ele utiliza do nosso passado para ficar nos aprisionando, para ficar dizendo, olha, não é tão assim. E nós temos que jogar esse lixo fora, amém, mulheres? Deus quer que você jogue os seus pecados no mar do esquecimento, porque se Ele que é Deus, Ele te perdoou, quem somos nós para não nos perdoar? Amém? Amém ou não amém? E é dessa maneira que Deus nos vê, preciosas, independente do que aconteceu no nosso passado. O Senhor nos ama com amor eterno, e nós precisamos nos ver como Ele nos vê. Diga assim: Espírito Santo, eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. Espírito Santo, tira as escamas do meu entendimento e da minha mente, para que eu me veja em Ti e quem Tu és em mim. Amém? Aleluia! Jesus veio reconstruir. Diga assim: Jesus veio reconstruir. Ele veio reconstruir a expectativa, as possibilidades. O feminismo diz hoje, no mundo atual, que a mulher precisa e ela tem que estar na frente do homem, que ela é melhor do que o homem, que ela é mais responsável, que ela cuida mais dos filhos. Isso é um engano, queridos. Deus nos chamou para sermos responsáveis, para cuidar dos nossos filhos. Isso faz parte da nossa área de atuação. E isso não quer dizer que nós somos melhores ou piores. Nós temos que fazer o nosso trabalho como Deus deseja, amém? E se os homens não estão funcionando como Deus os planejou, a Bíblia diz que a mulher sábia que edifica a casa. Nós vamos aprender com Deus a como fazer eles funcionarem. Amém ou não amém? Não é do nosso jeito, não é criticando, não é pela força, mas é pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não é pelo feminismo, mas é entendendo como nós podemos ser sal e luz primeiro dentro das nossas casas. Amém, queridas? O feminismo diz que a mulher precisa estar na frente do homem. A religião e o machismo diz que a mulher está atrás do homem. Mas eu quero te dar uma notícia muito boa essa tarde. O Evangelho diz que a mulher deve estar ao lado desse homem e deve ajudá-lo como auxiliadora. Esse é o projeto de Deus. E nós precisamos nos apaixonar pelo projeto de Deus. Nós precisamos lutar por aquilo que Deus luta. Se Deus luta para ver mulheres sadias, saudáveis, mulheres sábias do lado de homens que vão ajudá-los a ser aquilo que Deus sonhou para eles, nós precisamos nos apaixonar por esse sonho, porque esse é o melhor. Amém? Estar no centro da vontade de Deus é o que é o melhor destino para a mulher. Viver uma vida isolada, viver uma vida vivendo para os próprios prazeres, no final de tudo isso, a palavra diz em Provérbios que aquele que se isola, ele procura os seus próprios interesses egoístas. Viver uma vida egoísta, irmã, é terrível, é muito ruim. O final disso é morte. Deus nos criou para vivermos juntos e viver funcionando debaixo da unção dEle, debaixo da graça e da sabedoria dEle. Amém, queridas? O Evangelho não apoia o feminismo, mas também não apoia o machismo, que é uma forma de compensar a verdadeira autoridade. O Evangelho, ele apoia a construção de uma família equilibrada, aonde cada indivíduo vive para desenvolver plenamente a sua identidade. Nós não temos que fazer as mesmas coisas. Nós podemos viver em paz, sendo diferentes. E sabe como nós aprendemos isso? Vendo o exemplo da família poderosa que há no céu: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não são iguais, mas eles são um. E eles funcionam de uma forma perfeita. Cada um tem a sua função, tem a sua singularidade. E nenhum atropela o outro. E nenhum passa por cima do outro. Eles se respeitam. Em Efésios a palavra fala: e eu me ponho de joelho diante do Pai, o qual toda a família, tanto no céu quanto na terra, toma o nome. Eles são o modelo de família que nós devemos imitar. Amém, queridas?
Ah, mas eu não tive um pai, eu não tive uma mãe. Mas você tem um Deus, você tem Jesus, e você tem o Espírito Santo, e Ele te guiará em todas as coisas que você precisar. Ah, mas você não entende a minha história. Eu fui muito destruída, eu fui muito rejeitado pelo meu pai, eu fui abusado, eu fui isso, eu fui aquilo. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há ferida que o sangue de Jesus não possa curar. E quando nós nos posicionamos em sermos aquilo que Deus sonhou que fôssemos, nós receberemos graça, nós alcançaremos misericórdia. E é nesse lugar em Deus é que nós vamos sendo libertas da nossa identidade e vamos entendendo a expectativa de Deus a respeito de nós. Amém, queridas? Atualmente, como está o mundo? Cada vez mais as pessoas não sonham com o lar, não sonham com uma família, não sonham com um casamento. Será que isso acontece só em Curitiba, irmãs? Ou isso é uma realidade aqui também? As pessoas hoje têm sonhado com tudo, de menos com um lar feliz. As mulheres hoje querem alcançar o mais alto topo da profissão que possa existir. Mas o sonho com um lar, com uma família, tem sido cada vez mais destruído. E eu vou te falar, sabe quem que inventou a família? Sabe quem inventou o lar, a casa? Foi Deus. Foi Deus. Nós podemos ter o mais alto grau de sucesso profissional, nós podemos ter o mais alto grau de sucesso em qualquer carreira, mas se nós não tivermos uma família firmada na rocha, nada valerá, nada valerá. Há um pastor em Curitiba que eu amo muito, ele é um pai para mim, o pastor Cote. Alguns conhecem aqui? Algumas conhecem? Ele diz o seguinte: nenhum sucesso na nossa vida compensa o fracasso familiar. Nenhum. Quando nós não estamos bem em família, nós não vamos bem em nada. É ou não é, queridas? Sim ou não? A família, ela é algo de Deus, é algo que precisa ser preservado. Nós precisamos ser uma geração diferente. Se nós viemos de uma geração onde havia órfãos, onde havia pessoas que não entenderam a sua identidade, nós precisamos nos levantar nesse último tempo, queridas, como mulheres guerreiras, como mulheres que vão lutar pelos princípios de Deus, por mais que eles não sejam os mais fáceis. Mas a verdade é que quem quer coisa fácil não vai ter algo duradouro. Quem quer coisas difíceis, quem quer viver no reino de Deus e viver pelos princípios de Deus, esse sim, esse vai ter uma casa, essa vai ter uma casa firmada na rocha. Amém? Nessa tarde eu vim aqui ativar o seu coração para que você lute pela sua família, para que você lute pelo seu marido. Quantos aqui são casados? Levanta a sua mão bem alto. Noiva. Quantos aqui são solteiras? Levante a sua mão. Esse é uma vacina na sua vida hoje, minha querida, para que você entre no casamento sabendo o quanto Deus ama a família, o quanto Deus honra o leito imaculado, o quanto Deus considera o casamento como um altar sagrado. E se Ele trata dessa forma o casamento, ai de nós se não tratarmos. Nós precisamos nos apaixonar por aquilo que Deus é apaixonado. E Deus é apaixonado pela sua casa, Deus é apaixonado pela sua família. Mas eu tenho tantos defeitos. Mesmo assim, Ele é apaixonado pela sua casa. Mas você não entende o marido que eu tenho. Deus é apaixonado pelo seu marido. E quando nós começarmos a ver a família, quando nós começarmos a ver esses homens com os olhos de Deus, aí sim, a nossa realidade pode ser transformada, pode ser mudada. Se nós olharmos apenas o natural e tratarmos esse reino humano com simplesmente os nossos achômetros, com simplesmente os nossos julgamentos, nós não provaremos nenhum milagre, nenhuma interferência de Deus na nossa casa. Mas se nós começarmos a olhar o casamento da perspectiva de Deus, se nós começarmos a olhar os valores que o reino de Deus traz para a família, nós veremos a intervenção de Deus dentro das nossas casas. Porque Deus, Ele é comprometido com a família. Amém, queridas? Deus é comprometido com a família. Deus ama a família. E isso é algo que precisa ser resgatado dentro de nós. Em Gênesis 12:13,
Deus dá uma palavra profética sobre Abraão. E Deus diz para ele: em ti serão benditas algumas? Algumas? Não, serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui a minha, isso inclui a sua. Diga para a irmã do seu lado: a sua família está inclusa. Deus ama a sua família. Lute pela sua família. Ah, mas você não entende. Eu lutei e mesmo assim acabou. Mas não deixa a chama apagar na vida dos seus filhos. Amém? Amém? Não é porque o barco naufragou que Deus não ama a família. Não, Deus continua lutando pela família. Deus tem um compromisso com a nossa casa. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso com seus filhos. Deus quer que os seus filhos tenham um casamento abençoado. Deus não quer que você repita, que eles repitam a história. Não. Se você veio de um divórcio, se o seu barco naufragou, se você tem filhos pequenos, Deus irá te usar na vida deles para que eles tenham uma casa firmada sobre a rocha. Porque Deus é Deus de família. Deus honra a família. Aleluia! 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 Então nós precisamos voltar à construção. Diga assim: edificar uma casa é voltar à construção. E voltar à construção do quê? Principalmente do quem nós somos. Como que eu começo a construir uma casa na rocha? Quando eu começo a entender quem eu sou em Deus e o que Deus espera de mim. Essa construção começa pela cura da minha identidade. Eu vou te dar um exemplo bem prático do que é uma mulher que sabe a sua identidade e de uma mulher que não sabe a sua identidade. As mulheres que não conhecem o Senhor, quando recebem uma notícia que o marido fez algo errado, a primeira coisa que elas fazem, elas vão lá no guarda-roupa, pega todas as roupas dele, tudo que é dele, e o melhor é se morar de andares, né? 2, 3 andares. Aí o que elas fazem? Já viram isso? Ou esses barracos só acontecem em Curitiba? Hã? Ela ama o homem, mas o que ela está fazendo? Ela está jogando ele mais para fora. Agora, uma mulher que ama o Senhor. Ah, gente, o diabo odeia essa mulher. Porque ela não vai agir na carne. Ela não age segundo seus sentimentos. Ela tem fé. Ela pensa assim: esse cara está assim hoje, mas eu vou vencer essa guerra. Deus está comigo. Maior é o que está comigo do que o que está nele e no mundo. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Os caminhos dele é doido, mas funciona. Então o cara chega bêbado, o cara chega todo errado, e ela começa a dizer para a alma dela: aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Aquieta, alma. Eu vou brigar, eu vou matar. Aquieta. Eu vou falar. Aquieta. E enquanto ela começa a ordenar o seu mundo, enquanto ela não sai na sua justiça própria tentando se defender, sabe o que Deus faz? Olha, ela está me chamando para defender ela, então eu vou entrar em cena. Porque eu nunca vi Deus entrando. Pode aplaudir a Deus se você quer aplaudir, pode aplaudir. Uhul! Esse é o nosso Deus. E enquanto nós descansamos em Deus e não damos barraco, enquanto nós fazemos as unhas e confiamos no Pai que nós temos, Deus começa a surpreender esse homem. Ele chega, ele fala: nossa, eu estava esperando um barraco, eu achei que a minha roupa ia estar lá embaixo. O que aconteceu? Por que você está diferente? Nossa, não está falando na minha cabeça, não está igual goteira? O que aconteceu? Quando nós começamos a morrer para a nossa carne, quando nós começamos a deixar Jesus entrar nas nossas casas. Irmãs, eu não vi até hoje uma guerra perdida que é enfrentada dessa forma. Eu nunca vi.
A nossa igreja, eu faço parte da igreja Comunidade Alcance de Curitiba. Alguém conhece o pastor Luciano Subirá aqui? Conhece? Levanta a mão aí, para eu te ver. Na nossa igreja nós temos muitos casais que foram restaurados pelo poder de Deus, através de entender como o Senhor ama a casa e como Ele tem aliança com quem tem aliança com Ele. É difícil? Nem sempre é fácil. Mas quando nós tomamos o caminho da cruz e começamos a invocar o reino de Deus, e começamos a pedir que o reino de Deus entre na nossa casa, quando nós começamos a entender que a mulher é também uma autoridade dentro de casa, que não é só o homem, e você pode invocar que o reino de Deus venha sobre a sua casa e toque no corpo, na alma e no espírito do seu marido. Minha filha, maior é quem está com você do que o que está no mundo. Se você perseverar, e se você está nessa guerra, eu te digo hoje como profeta de Deus aqui, você vai ganhar essa luta. Você vai ganhar essa luta. Quando Paulo fala, as mulheres sejam submissas, as mulheres ganhem os seus maridos pelo comportamento. Se isso não fosse possível, não estaria na Bíblia. Se não tivesse essa possibilidade, não estaria isso na palavra. Mas há a possibilidade de nós alcançarmos esses homens através de um bom testemunho e de uma fé inabalável em quem é Deus. Há um caminho, há uma forma, e essa forma é com sabedoria, é edificando a casa à maneira de Deus. Feche os seus olhos. Repita assim comigo. Se Deus criou todo o universo pelo poder da sua mão, Ele arquitetou, Ele desenhou todas as galáxias, todos os planetas, o Sol, a órbita, as constelações. Ele não pode me ajudar a pôr em ordem a minha casa? Ou sim, Ele pode. Sim, Ele pode. Ele pode. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você acha. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, do que tudo aquilo que nós imaginamos. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Você está recebendo essa palavra no seu espírito? Nós não podemos desistir da família tão facilmente. A nossa geração tem desistido da família muito facilmente. Eu estava lendo um livro esses dias, que eu até postei no meu Instagram, e ele diz assim: cada divórcio que acontece é a morte de uma pequena civilização. Ninguém mais vai sentir isso tão agudamente quanto os nossos filhos. Isso é uma verdade. Por isso, queridos, Deus tem chamado as mulheres para não viver uma vida olhando para o próprio umbigo, mas ser construtoras de gerações. Diga assim: Deus me chamou não para viver para mim mesmo, mas Deus me chamou para edificar e para ser construtora, edificadora das próximas gerações. E nós vamos fazer isso através do modo como nós vivemos. Se você crê nisso, diga um amém bem forte. E o que é identidade? A identidade é um conjunto de caracteres que define um ser e também o diferencia dos outros, determinando seu potencial e área de ação. Diga assim: Deus me deu determinado potencial e área de ação. O manual de instruções a respeito de como nós devemos funcionar
É a palavra de Deus. Amém, queridos? E quem nos criou foi Deus. Por isso, quando você não estiver batendo o teco lá muito bem, você tem que perguntar para Deus como você tem que funcionar. Porque às vezes a gente é assim, é ou não é, queridas? Às vezes a gente não está funcionando muito bem, não dá uns curto-circuito de vez em quando? Sim ou não? Umas coisas que a gente não entende, né? Mas por que eu sou assim? Mas por que eu ajo assim? Mas por que eu falo assim? Mas por que isso acontece comigo? Por quê? Porque nós não nos inventamos. Quem nos inventou foi Deus. E Ele é melhor do que nós para dizer como nós devemos funcionar, a garantia que nós temos, o tempo que nós podemos funcionar, né? O prazo, a validade. Quando você compra um carro novo, você quer saber tudo de como você pode preservar aquele motor o máximo que conseguir, né? Então eles falam, ó, você tem que botar o óleo, você tem que verificar a água, você sempre tem que fazer isso, sempre tem que fazer aquilo. E conosco não é diferente. Nós precisamos todos os dias mergulhar em Deus, entender quem nós somos, ter um coração como o de Cristo, para que a luz dele brilhe cada vez mais em nós. Amém, queridas? A nossa identidade, ela pode ser distorcida, ela pode ser deturpada, negada, mas diga assim, ela pode ser também restaurada. Amém? Se nós não sabemos quem somos, poderemos ser qualquer coisa. O mundo faz da mulher um objeto. É ou não é, queridas? Sim ou não? Se eu não sei quem eu sou, eu vou poder ser qualquer coisa. Pessoas que não sabem quem são em Deus e o que Deus planejou para o futuro eterno delas, elas aceitam qualquer coisa. Você já viu mulheres que aceitam qualquer coisa? Tem mulheres lindas, inteligentes, que acabam se relacionando com pessoas doentes, com pessoas que destroem a alma, a personalidade, a autoestima. Por quê? Na verdade, o mais errado não é o camarada que ela escolheu andar com ele. O mais errado é a cegueira a respeito de quem ela é, de quanto ela é amada, o quanto ela tem de potencial. Deus sempre acredita no nosso potencial, amém, queridas? Diga assim, Deus sempre vai apostar no potencial. E o potencial fala do futuro, amém? O diabo, ele investe no seu passado, tentando te acusar. A gente muitas vezes quer investir no futuro, mas a gente muitas vezes quer investir no presente, mas Deus está olhando quem você pode se tornar daqui 2, daqui 5, daqui 10 anos. Deus sabe aonde você pode chegar. Deus sabe aonde eu posso chegar. Agora eu só vou chegar se eu acreditar na palavra dEle, nas promessas dEle. Amém? Eu nunca imaginei que poderia estar falando para pessoas tão maravilhosas quanto vocês. Mas aos 16 anos Deus me deu uma palavra. Eu quero fazer isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você cante, eu quero que você faça isso, isso, isso. Eu olhei para a minha realidade e eu falei, meu Deus, como que isso vai acontecer? Nunca. Pensa numa pessoa que não conseguia falar diante de 10 pessoas, irmãs. É muita transformação, né? Você pode imaginar aí o tanto que pedalou para chegar até aqui. Mas quando nós acreditamos nas palavras de Deus, no meio do caminho Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos dando condição, Ele vai nos capacitando. Você pode sim se tornar tudo aquilo que Deus falou que você pode se tornar. É possível, é possível. Se você crer e se você se posicionar, você chegará aonde Deus quer te levar, querida. Não se engane, não fique olhando para o passado, não fique se menosprezando, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Se eu não sei a minha origem, eu não saberei o meu valor. Diga assim, quem determina o meu valor é Deus. Agora, muitas vezes nós colocamos o nosso valor em cima do que um homem diz. É ou não é, irmãs? Sim ou não? Você pode perceber isso quando uma mulher faz um jantar maravilhoso, o marido chega do trabalho, come tudo e não fala nada. O coração fica quebrado. Mas eu esperava que ele falasse. Mas eu esperava um elogio. Por quê?
nós colocamos expectativa, muitas vezes, nas pessoas, nos homens. E eu quero trazer um recado com muito amor ao seu coração, minha linda. O seu marido, ele não é Deus. E graças a Deus que ele nunca vai ser. Porque se ele te agradasse em tudo, se ele fizesse tudo o que você desejava ou desejaria, não haveria espaço para Deus. O único que vai nos satisfazer, o único que pode nos entender completamente, essa pessoa é o nosso Deus, é Jesus. É nele que nós devemos depositar a nossa expectativa. É nele que nós devemos depositar todo o nosso alto valor. Diga assim: é de Deus que eu recebo o meu autoestima. Amém? Nós precisamos sempre voltar e praticar esse princípio. Se eu não sei onde posso chegar, os meus dons e potenciais serão sabotados. Eu lembro uma vez que eu fui ali no zoológico de Belo Horizonte, a cidade natal minha. Quantas mineiras tem aqui? Tem alguma mineira aí? Sempre tem mineira em algum lugar, né? Tem ou não? Tem não? Ninguém? Tem uma lá atrás. Uhul! E eu lembro que a gente foi ver um elefante tão grande e a cerca dele era tão pequena. E então eu fiquei curiosa, eu falei: poxa vida, esse elefante pesa toneladas. Ele poderia muito facilmente pisar sobre esse pedaço de concreto e derrubar tudo isso e sair correndo e fugir e não ficar preso. E então aquele orientador do zoológico disse assim: mas sabe como nós fazemos para domesticar os elefantes? Eles chegam bem pequenininhos aqui. Eles chegam bem pequenos e nós amarramos na patinha deles uma corda. E essa corda, ela vai estar firmada numa estaca. E ele, quando é pequeno, ele tenta sair de tudo quanto é jeito. Ele empurra, ele chora, ele não dorme, ele não come. Ele tenta sair, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Só que ele tenta sair tantas vezes e ele não consegue. Sabe o que ele faz? Ele desiste. Ele desiste. Ele coloca na cabeça dele que ele nunca mais vai conseguir sair daquele lugar. E a partir daquele momento a gente tira a corda. Eu fiquei olhando para aquele cara e eu falei assim: eu tenho vontade de dar um tapa na sua cara. Como é que você faz isso com um animal desse? Né? Que dó. Mas se nós trouxermos isso para o campo emocional, queridas, muitas estão agarradas numa estaca e numa corda. Já cresceram, os seus corpos já cresceram, mas nunca entenderam o seu potencial. Há uma tonelada de potencial ali para ser liberado, mas existe a forma certa, existe o jeito certo de ser liberado isso. E eu quero dizer uma coisa: e é só em Deus que nós poderemos ser libertas de tudo aquilo que nos aprisiona. Não há outra forma, não há outro lugar onde nós podemos receber clareza na consciência de quem nós somos nele e do nosso potencial. Se por um acaso aquele elefante voltar a acreditar no potencial que ele tem, ninguém segura. Ninguém segura. E eu declaro que em nome de Jesus você vai descobrir o potencial que há nas suas mãos. E Satanás vai ter que correr da sua casa, vai ter que correr da sua família, vai ter que correr do seu ministério, vai ter que correr da igreja, porque nós estamos descobrindo quem somos em Deus. Há uma geração poderosa que Deus está levantando, e essa geração é uma geração que conhece o Senhor. Abra comigo a Bíblia em Daniel 11:32, para eu te mostrar que é exatamente isso que nós estamos compartilhando da palavra de Deus. Rapidamente, Daniel 11:32. Eu quero que você leia bem forte comigo. Todos acharam? Daniel está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Ajudou? Quantos estão recebendo no coração e no espírito essa palavra? Daniel 11:32, vamos ler junto?
Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos ler de novo? Vamos dizer às mulheres? Vamos? Mas as mulheres que conhecem o seu Deus se tornará fortes e ativas. Amém ou não amém, queridos? Como eu posso fortalecer a minha identidade? É conhecendo a Deus. É conhecendo a Deus. Vocês cantaram uma canção aqui. Quando o mundo não te der valor, não fica triste, porque Deus te dá valor. Quando você arrumar a casa e seu marido não te elogiar, não se menospreze. Não fica triste. Olhe para o céu e veja Deus jogando um beijo para você, dizendo: eu conheço você. Eu sei do sacrifício que você está fazendo. Eu sei da sua oferta. Eu sei do sacrifício. Sabe o que a palavra sacrifício significa? Sacro-fício. Sacro significa santo. E fício vem de ofício. Diga assim: Deus me deu um ofício, um trabalho santo. Diga assim para a irmã do seu lado: irmã, lavar vasilha é um ofício santo, sabia? Você vai descobrir hoje. Tem umas já repreendendo: misericórdia, misericórdia. Pode comprar uma máquina de lavar, irmã, não tem problema. Mas você vai ter que colocar lá dentro, né? Porque seu marido não vai colocar. São áreas de atuação. Deus nos deu um potencial. Amém, queridas? Amém ou não amém? Por mais que o seu marido seja um gentleman, te ajude a varrer a casa, mas o Senhor colocou a organização da casa nas nossas mãos. Uma é crente mesmo, acabou de falar aleluia aí, ó. Essa é crente de verdade. Irmãs, muitas músicas que eu recebi de Deus foi lavando vasilha, vocês acreditam? Botando um hino de adoração do pastor Cirilo, do David, passando roupa, colocando uma pregação para ouvir. De repente desliga o ferro, o coração está quebrantado, chora, chora, chora. Ai, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, faz isso na minha vida, faz isso. E aí a música vem, o Espírito Santo vem, e é uma delícia. Agora, se nós vivemos só na carne, irmãs, se nós não entendermos que Deus tem um romance com o nosso lar, misericórdia. A casa, em vez de se tornar um pedaço do céu, ela vai se tornar um campo de concentração. Tem um Hitler lá dentro esperando alguém fazer alguma coisa errada para atirar. Pá! Fala para a irmã do seu lado: Deus quer que a sua casa seja um pedaço do céu na terra. Amém! Amém! Mas para não te desanimar, não foi sempre assim. Eu me converti à identidade que Deus queria a mim. Nós não nascemos amando a identidade que Deus tem para nós. Por muitas vezes eu briguei com a minha cozinha, com o meu fogão, com as minhas panelas. Muitas vezes a vontade era tacar a panela no chão. A irmã também é assim? Então eu não sou tão carnal, você me ajuda, né, irmã? Compartilha da mesma fraqueza. Mas à medida que nós entendemos que Jesus pegou um balde, que Jesus pegou uma toalha, e Ele serviu os discípulos, Ele não deixou de ser o Cristo, porque Ele abaixou para lavar os pés. Será que você tem coragem de lavar o pé do seu marido? Será que você tem coragem de lavar os pés do seu filho? Irmãs, servir as pessoas é a melhor maneira de expressar Jesus. Quando não é preciso fazer, você faz. Isso ministra mais do que qualquer outra coisa. Jesus não deixou de ser onipotente, príncipe de Deus, porque Ele fazia tarefas simples. Diga para a irmã do seu lado: Deus te espera na sua cozinha.
Será que vai haver um avivamento agora? Cada vez mais as mulheres estão correndo da cozinha, irmãs. É ou não é? E a cozinha deve ser um dos maiores altares da nossa vida. Ah, mas eu não sou igual a, como é que é, a panelinha lá, essas gourmet aí. Não precisa ser. Ah, mas graças a Deus eu tenho uma condição, alguém me ajuda em casa a fazer comida. Prepara a mesa, então. Coloca os pratos. Faz uma mesa linda. Não, todo domingo é aquela mesa furada, aquela toalha rasgada, aquela coisa manchada. Está lá há 3 anos, a mesma toalha. Aquilo não ministra nada, irmã. Será que vai haver um avivamento? Mas daí nós vamos na loja e compramos aquele anel de R$300. Será que Deus está falando só comigo? Não. Há coisas simples que nós podemos fazer. E dessa forma, nós alcançaremos os corações das pessoas que estão ao nosso redor. Diga assim: eu vou me converter, Jesus. E a minha mesa também. E a minha cozinha também. Será que eu posso ouvir um amém, um aleluia aí? É assim que nós fortalecemos, conhecendo a Deus. Nós fortalecemos a nossa identidade, quem nós somos nele. Eu quero que você preste atenção nessa frase. A genuína identidade da mulher jamais poderá ser avaliada pelos sentimentos de um homem, pela aprovação da sociedade, mas pelo próprio caráter da mulher, avaliado à luz da palavra de Deus. A casa fala de ordem espiritual, emocional, senso de equipe, colaboração, tarefas, que está implícito o servir e o amor. A mulher, ela auxilia o filho na escola e, sendo assim, ela é uma bênção para a próxima geração. Ela auxilia o marido, vou falar bem baixinho, sexualmente, porque isso é uma bênção para ele. Amém, querida? Eu espero que não haja só avivamento na sua cozinha, que haja avivamento no seu quarto também. E os homens que me perdoem tá falando isso aqui. Não era para estar aqui mesmo, né? Então vai ouvir de... Sabe aquela camisola que ninguém mais aguenta ver? Está escrito Mário Covas. Se tiver PT, você joga fora mesmo, entendeu? Mas um avivamento nessas áreas, porque nós somos chamadas para auxiliar. Nós auxiliamos os nossos filhos espiritualmente. Nós auxiliamos os nossos filhos quando nós seguramos a aliança do casamento. Amém, queridas? Nós auxiliamos o nosso marido quando nós nos preocupamos com ele. Ah, eu só pego fogo quando meu marido me chama. Irmã, misericórdia, pega fogo antes do homem chamar. Tem irmã que vem na igreja, passa segunda, terça, quarta, quinta servir na igreja. Irmã, vai servir na sua casa, irmã. É ou não é, queridas? Uma vez eu fui numa cabeleireira em Belo Horizonte, que a mulher falou: não, meu marido não quer Deus, não quer saber de nada. E falando, e eu falei: mas o que você tem feito, querida? Ah, irmã, eu mergulhei na igreja, eu faço parte do culto de oração, eu faço parte da vigília, eu faço parte... Eu falei: minha filha, aí que você vai mandar esse marido para longe mesmo. Seja uma mulher sábia. Se o seu marido acha que você está tendo um caso com o pastor, você só vive dentro da igreja, você está afastando ele cada dia mais. Irmãs, não sejamos religiosas. Nós podemos orar em casa e Deus também nos atender. Eu não estou dizendo com isso que você não tem que ter compromisso com a igreja local é preciosa e nós temos que ter, amém, queridas? Mas nós temos que ter sabedoria com o nosso marido. Nós temos que dosar, nós temos que ser mulheres equilibradas. É tempo de sermos sábias, é tempo de sermos equilibradas. Eu quero que você saia desse lugar quente com Deus, mas quente com seu marido também.
Que haja um avivamento na sua casa, minha irmã. Porque isso é de Deus. O sexo é de Deus. É para fazer na hora certa, no lugar certo. E o casamento é o lugar certo. Amém? As jovens que estão aqui, o diabo vai fazer de tudo para você se relacionar sexualmente antes do casamento. Mas depois que você casa, ele vai fazer de tudo para você não ter uma vida abençoada. Então, vamos agir no espírito oposto. Amém, irmãs jovens, solteiras? Vamos segurar o sucesso enquanto é solteira. Vamos obedecer a Deus. Minha filha, mas casou. Faça o trabalho. Pague o homem que está devendo. Não fica devendo, não. Ah, mas eu sou frígida, mas eu não sou isso. Procura um psicólogo, vai tomar uma vitamina, toma vitamina D, vitamina A. Faz alguma coisa, irmã. Vamos ser sábias. Vamos ser sábias. A palavra de Deus diz que muitas vezes as filhas das trevas e os filhos das trevas são mais sábios do que as filhas da luz e os filhos da luz. Opa, voltou? Nós precisamos de ser sábios. Nós não vamos deixar que as mulheres lá fora sejam mais sábias do que nós. Amém ou não amém, irmãs? Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Deus ama a sua casa. Quando você olhar para a sua pia cheia de louça, você fala: Deus, eu odeio isso aqui. Seja verdadeira com Ele. Mas se o Senhor ama, me ajuda a amar. Eu quero ter o seu coração. Deus, eu fico irritada quando esse homem faz isso aqui. Eu quero voar nele. Você fala: Deus, me dá o seu coração para o meu marido. Me ajuda a enxergar ele como o Senhor me enxerga. Senhor, meu filho me irrita demais. Meu Deus do céu. Mas que eu fico a cabeça. Vamos dizer: Senhor, me faz ver o meu filho como o Senhor vê. Me dá o seu coração. Eu preciso do teu coração. Nós precisamos do coração de Deus, queridas. Se nós não formos para esse lugar, nós não podemos ser transformadas. Há um lugar em Deus em que toda a nossa natureza pode ser trocada, em que todo o nosso DNA pode ser tocado por Ele. E cada vez que nós somos tocados pela glória de Deus, pela palavra de Deus, nós vamos colher frutos magníficos. Você está diante de uma colheita muito grande, mas para isso você vai precisar lançar sua semente. Invista no seu casamento, invista na vida do seu marido. Não abra mão, lute. Essa é a palavra de Deus a respeito da sua vida hoje. O primeiro milagre que Jesus fez, queridos, foi dentro de uma casa. Por quê? Porque Ele quer nos ensinar que tudo começa em casa. O meu ministério não começa sendo Heloísa Rosa. O meu ministério começa servindo Marcos. É dentro de casa. Se eu não posso ser uma mulher em casa, uma mulher de Deus dentro da minha casa, eu não tenho o direito de fingir que eu sou uma mulher para os outros. Eu não tenho o direito de fingir que eu sou uma mulher de Deus para os outros. Amém, queridas? Tudo começa em casa. Se nós somos cristãs dentro da nossa casa, nós seremos em qualquer outro lugar. Se nós mantemos a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, se nós mantemos a nossa identidade, nós seremos as mesmas em qualquer lugar que Deus nos colocar. Primeiro Congresso de Mulheres. A mulher que faz a diferença. Patrocínio: Bijo Artes, Colégio Americano Batista, Les Alés Shopping Rio Mar, Grife Noivas, Democratas Centro de Beleza, Atacadão das Bolsas, Gregory Shopping Jardins, Cassel Celulares, Alcance, agente autorizado NET, Café Santa Clara, Farmácia Moura, Eletrônica Music e Áudio, Neos Beauty, Bela Dama Calçados,
Mulher Bela Chique. Rinode Consultor Eluzan Silva. Restaurante Carne do Sol do Picuí. Instituto Embeleze. Medeiros Moda. E Herbalife, Consultor Augusto Guimarães. Apoio a 8se.com. Revista Garra Esportes. Casa Brasileira. Vereador Roberto Moraes. Pastor Antônio dos Santos. Sara Brasil FM. Edu Almeida Foto e Arte. Relacione. Turma dos Sonhos. E Josi Medeiros Fotografia. Primeiro Congresso de Mulheres. A mulher que faz a diferença.